E ela disse para mim outro dia, olha, por vezes o povo tem que sofrer para aprender a dar valor. Eu espero e peço a Deus que esse momento de sofridão para todo mundo seja um momento de, cada vez mais, a população entender o que seu país tem, o que seu povo precisa e até os animais não escolhem um idiota para conduzi-lo. Né? Porque nós aqui deixamos acontecer aquilo o ano passado. Fazer um comentário aqui sobre isso aí, que a gente viveu muito junto ali. Eu era ministro, presidente lá, e muitas vezes eu fui lá no escritório, ali no gabinete do presidente, para fazer uma audiência sobre alguma coisa. Eu gostava de marcar de manhã ou depois do almoço, não no final da tarde, quando o pessoal marcava no final da tarde. O final da tarde é complicado, porque eu chegava lá, é duro, é o dia todo pancada. Aí chega no final da tarde, está cansado, aquela coisa. Aí a gente falava de outras coisas, uma pauta mais leve. Mas aquela cadeira ali, falava que a cadeira tem criptonite embaixo, pode ser super-homem, né? Mas não é fácil, né? Realmente aquilo lá não é fácil. E tem uma coisa também, que às vezes o pessoal não presta atenção, mas a gente estava ali como ministro. Quantas vezes eu chegava para ele, eu e outros também, falava assim, cara, joga essa coisa para a gente, que a gente está aqui, a gente vai de frente de combate aqui com a imprensa. Não, ele pegava e levava. Ou seja, em vez da gente proteger ele, que ele protegia a gente. Isso é uma coisa interessante, que a gente não vê acontecer. Quando a gente vê atualmente, o que acontece? Você pode ter certeza, não vai demorar muito. Ela fala assim, eu não sei nada disso, isso aí foi culpa do ministro lá, não foi culpa minha não. Pode escrever, daqui a pouco vai acontecer isso aí. E lá era muito diferente, então isso é uma coisa para ser lembrado aqui. Esses dias perguntaram algo para mim sobre o senhor e agora eu queria que o senhor respondesse para quem está assistindo em casa. Agir certo como o senhor agiu, por exemplo, na escolha dos ministros, de uma certa forma custou caro. Tem um dissidente russo, fugiu do comunismo, Michael Voslensky, ele escreveu um livro chamado Nomenclatura, e ele conta que o Stalin escolhia sempre os ministros mais idiotas possíveis, para ficar muito claro que qualquer pessoa no governo dele só subia porque o bajulava, e não por competência. E o senhor fez o contrário disso, inclusive, às vezes, escolhendo ministros que um partido ou outro que estava querendo negociar apoio não gostava. E a pergunta que me fizeram é, e eu gostaria de fazer ao senhor, não era melhor o Bolsonaro ter sido corrupto e ter agido como eles, porque não estaria agora nessa condição? E eu acho que essa pergunta é importante para todo brasileiro, que, como diz Rui Barbosa, chega a certo momento que começa a desconfiar que vale a pena ser honesto, presidente. Eu tive minhas contas aprovadas por unanimidade há poucas semanas. Não tive denúncia de corrupção, a não ser uma outra perdida ali, mas rapidamente foi dissipado. Tá? Procuramos atender a todos, não discriminei ninguém. Quando me chamam de racista, eu tenho uma medalha do Exército chamada Pacificador com Palma, que em 78, um negão tinha afundado uma lagoa, um exercício, na segunda mergulhada minha, tirei o negão fora d'água, vai ter morrido, se eu fosse racista, deixava ele morrer lá. Ah, o cara não gosta de mulher. Ah, não gosta. Cuidado. Também? Cuidado. Não gosta de nordestino. O pai dela é Caba da Peste no Ceará. Não tem. Aqui é um país só. Qual a cidade que tem mais nordestino no Brasil? São Paulo. Então, a gente teme as coisas. Né? A religião é um freio na tua vida. Quem tem religião é um freio. Pô, se eu fizer isso aqui, né? O último dia, que aqui todo mundo vai ter o último dia. Todo mundo vai ter um pontinho final lá. E tem uma passagem bíblica que diz mais ou menos o seguinte: não haja, não tome decisões como se você fosse viver 1000 anos. Daqui a pouco tempo, está morrendo gente como morreu. O Chico Ferramenta, eu conheço ele, um petista. Né? Até deu uma polêmicazinha esses dias atrás aí. Né? Não viva dessa maneira. Não viva também como se fosse o último dia da tua vida. Enquanto não faltar água do mar. Não deixarei de te amar. Eu não respondi aqui. Valeu a pena agir dessa maneira. Valeu a pena. A gente fica tranquilo andando pela rua. Olha, já fiz umas 12 pernas de avião aqui.
em todas, a média de fotografias é acima de 20% e nenhuma recebeu a vaia ainda. Pode ser que um dia aconteça, né? Entra num avião que está o pessoal de esquerda fazendo um simpósio, uma reunião em algum lugar, daí vai acontecer. Mas não tem satisfação melhor do que ser bem tratada pelo povo como eu sou, sendo ex. Eu sou ex? Mais querido, mais amado. Aí, presidente, aproveitando o link que a deputada Ana fez aqui, vou trazer um fato, né? O seu ministério era tão qualificado que no debate anterior aqui, a gente não sabia se chamava o senador, de astronauta, de ministro. Então, aviador, eletricista também, que ele trouxe essa informação para nós. Eu queria trazer essa constatação, cumprimentar o nosso líder Altineu, a nossa sempre primeira-dama, Michele. Eu queria fazer uma pergunta para o presidente Waldemar. Presidente, qual que é o sentimento, além de comandar o maior, junto com o presidente Bolsonaro, comandar o maior partido do Brasil, comandar agora o partido que vai ter a juventude mais engajada e que vai eleger mais vereadores e prefeitos da juventude no Brasil? É muito difícil, porque o partido, do dia para a noite, cresceu 3 vezes. Nós tínhamos 42 deputados, mas nós só elegemos 33. 9 vieram depois, porque não atingiram o quociente. Aí, o que aconteceu? Bolsonaro veio para o partido, já veio com um mundo de gente junto com ele, com o prestígio dele aí, fizemos 14 senadores e 99 deputados federais. Eu tenho tido a sorte de ter o Bolsonaro, desde depois da eleição, perto da gente, a dona Michele também, a Michele, que está comandando o PL Mulher, e com a estrutura que nós trouxemos de alguns militares que trabalhavam no Palácio, que estão ajudando bastante a gente, são organizados e ajudam bastante também. E eu quero dizer que eu nunca pensei que nós fôssemos chegar a esse número de deputados na vida. E quero dizer para vocês o seguinte, nós vamos bater o recorde agora de prefeitos no Brasil. Recorde. Vamos bater o recorde. Nós devemos passar de 1.000 prefeitos. Nós temos 343 hoje. Boa. 343. Já entraram uns 30, não estou contando ainda. Já entraram uns 30 de mandato. Mas eu acho que nós podemos chegar com o trabalho do Bolsonaro e da Michele a 1.200, 1.300, até 1.400 prefeitos. Vamos bater todos os recordes. Agora, o mais importante para nós, o que vai ser o momento que nós vamos poder pôr ordem no país com o comando do Bolsonaro e da Michele, vai ser na próxima eleição para o Senado, porque são 2 vagas. Não tem segundo turno. O senador se elege em média com 25%. 25% o Bolsonaro dá para um candidato. Dá para um candidato. Já provou isso agora. Não, ele teve muito mais, né? Mas diferente, né, deputado? Porque era um candidato, era só uma vaga. Aí é uma eleição majoritária, não é fácil. Com 2 vagas, nós devemos bater o recorde de senadores no Brasil e o grande problema nosso está no Senado. Por quê? Porque o Senado é que comanda o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, infelizmente, está na mão de um senador elegante, educado, mas que não protege o Congresso Nacional. Eles, depois da eleição, eles andaram bloqueando telefones e a internet, né, Altineu, de deputados que já estavam eleitos. Eleitos, você não pode bloquear mais. E eu quero dizer para vocês o seguinte, quer dizer, as surpresas vão acontecer com o tempo. Por quê? Porque esse pessoal que o Bolsonaro trouxe para a política e trouxe por se interessar por política, que é o pessoal da direita,
é um pessoal sério, é gente esclarecida. Não tem como nós andarmos para trás, nós só vamos andar para frente. Isso que aconteceu agora com o Bolsonaro, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, deixar ele inelegível, isso é uma loucura. E nós já esperávamos isso aí. Não falávamos, mas esperávamos. Porque só tem cometido com loucuras. E isso, quem é que pode brecar isso aí? Só o Senado Federal. E nós vamos bater o recorde de senadores da história do Brasil. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. O comando do Bolsonaro é muito importante nesse momento para nós que ele continue, porque ele eu digo que o Bolsonaro é acima da média, do normal, e é mesmo. Ele é mesmo. E às vezes eu falo para o pessoal ter paciência em algumas coisas, porque o Bolsonaro é um camarada que está acima da média. É uma loucura você ver o povo, quando ele entra no avião, que ele entra em qualquer lugar que ele vai. Passamos no mercado lá em Jundiaí, que ele se lembrava do mercado que ele tinha morado lá, fomos no evento em Jundiaí, veio um marmanjo correndo, passou por mim, eu estava atrás, e voou e deu um beijo nele aqui, que ele quase caiu, quase derrubou o Bolsonaro e saiu correndo. Não deu nem para ver que é um homem. Quer dizer, uma paixão, quer dizer, é um carisma. É um carisma. Era homem, não, e um cara forte. E quer dizer, é um carisma. Presto atenção na política há uns 50 anos. Sempre prestei atenção, mesmo quando era menino. Eu nunca vi nem Jânio, Ademar, Juscelino, ninguém com carisma desse. Nem Enéas. Hã? Nem Enéas. Nem o Enéas, que era um homem sério. E tinha popularidade. E ele teve essa oportunidade, quer dizer, isso é uma missão que Deus deu para ele e não deu por acaso. E essa missão, quer dizer, não vai terminar aqui. Essa missão, quer dizer, ele deu para o Bolsonaro para colocar o país na linha certa, no rumo certo, porque nós temos tudo para vencer. O Bolsonaro foi um presidente que não teve nada parecido com ele. Pegou essas duas crises, a pandemia prejudicou o mundo todo, mas por que nós saímos na frente? Quando acabou a pandemia, nós estávamos na frente dos Estados Unidos, da Inglaterra, de todos esses países, em inflação e tudo mais, e criação de empregos. Então nós temos que reconhecer isso. E isso, para mim, foi uma surpresa muito grande e me pegou desprevenido, porque eu já sabia do potencial dele, mas não imaginava que ele fosse atingir tudo isso. E isso que aconteceu com a gente agora, essa loucura, nós vamos corrigir logo, logo. Não tenham dúvida disso. Presidente, antes de tudo, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho do senhor. Dona Michele também, que é um orgulho, como primeira-dama. E, presidente, há 10 anos atrás, 2013, eu estava com 13 anos e começávamos a assistir a famosa Gigante Acordou no Brasil, que era o crescimento da direita no Brasil novamente. Até 2018, o senhor vir salvar o Brasil da mão do PT. E a minha dúvida é, o que o senhor poderia falar, motivar para nós jovens novamente, que está passando tudo novamente. O que aconteceu está voltando novamente. Que frase que o senhor pode motivar a gente? O que nós jovens devemos seguir? Olha, há uma diferença enorme entre eu e você. Eu estou com 68. Você deve estar com 23. É. No meu tempo, eu ia estudar na biblioteca em Eldorado Paulista. Abri a enciclopédia Barça. Eu pegava maracujá no mato, palmito, hoje é crime, né? Pescava. E todo fim de semana eu comprava um fascículo da enciclopédia Conhecer. Aprendi a fazer sabão. Né? Aprendi, Marcos Ponte, de acordo com o espectro, a iluminação via de tal estrela, do que era composta pelo espectro. Tá? Então é coisa que pouca gente estudava isso naquela época. Eu tinha essa vontade de aprender, de correr atrás, mas é uma dificuldade. Quando eu via menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B quadrado menos 4AC dividido por 4, eu procurava saber como aquela forma apareceu, com a apotema de um triângulo, etc. Como apareceu aquilo.
Estudei um livrinho que tem 4 letras. Só estude 10 primeiras páginas. Tem 30, 10. PERT, P-E-R-T. Ali eu aprendi uma coisa que abriu minha cabeça. Eu tive a felicidade de aprender e jogar quase todo fim de semana xadrez com um cara que treinava o Mequinho, o nosso campeão. E ele curtia quase todo fim de semana em Eldorado Paulista. Tá? Hoje em dia é diferente. Você tem, em poucos segundos, você tem informação na tua frente. Coisa que a minha juventude não tinha. Hoje está menos difícil você aprender e se projetar para o futuro. E o que um jovem planta até seus 15, 16 anos de idade, vai representar se no futuro, se a tua vida, ao longo da tua vida, e os teus últimos dias, vão ser mais tranquilos ou não. É muito comum no ser humano, falei agora há pouco, um cara eleger o responsável pelo seu insucesso. Ah, a culpa é do senador, a culpa é não sei de quem. Ele nunca diz que a culpa é dele. Se nós, a juventude, plantar para valer, deixar um pouquinho certas coisas de lado, até aí, 16, 17, 18, 20 anos, dá para se formar com essa idade, ele vai fazer um bem para si e para o seu país. É fácil? Não é fácil. Eu cheguei, não sei o cabeça igual do Marcos Pontes, mas cheguei na Escola de Educação Física do Exército, não vou falar o ano, foi o ano que ela nasceu, né? Tinham 45 tenentes e capitães, falei, vou ser o 01, e fui o 01. Depois fiz um curso de mergulho profissional, vou ser o 01. Olha, um curso tem a parte técnica e a parte de física, vou ser 01. Fui ser 01 porque eu me preparava para aquilo. Se você se preparar para aquilo, você chega lá. Aquele que vai fazer uma faculdade, vai para a escola para cumprir tabela, não vai chegar a lugar nenhum. Isso hoje vocês têm na frente de vocês. Um grande problema que nós enfrentamos, mão de obra qualificada. Não tem cabimento você trazer certas pessoas de fora para ganhar dinheiro dentro do Brasil, porque não são qualificados. Culpa do quê? O aparelhamento do nosso ensino. Então é isso, e você pode ser um autodidata. É o homeschooling, nós começamos a fazer isso aqui, a escola civil-militar que foi acabada agora, que é um militar lá que bota para quebrar isso da molecada, dá ordem unida da molecada, maneira de se trajar, se comportar, falar, né, o seu asseio corporal. Então precisa disso aí. Agora o jovem pode ser autodidata. O meu orgulho, naquele meu tempo, tinha quadro de honra nas matérias. Até o 3º lugar estava lá no quadro. Hoje em dia é bullying. Não pode. Um grande problema que a gente tem é os professores, que é uma pauta que a gente até conversou um pouco antes. E desde essa época já, eu tinha professores que manipulavam a gente ali. Sempre faziam um comentário ou outro, e principalmente os de história, literatura e geografia. Sempre envenenava ali. E eu hoje, com 23 anos, eu consigo perceber que eles faziam isso por maldade. E tinha colegas meus, como tem colegas meus hoje em dia, que são de esquerda por causa daqueles professores. Mas eu, graças aos meus pais, me deram uma boa educação fora da escola, e eu consegui perceber o que era o certo e o que era errado. O que eu falei para pai que, bem financeiramente, tinham filhos rebeldes de esquerda, né, com todo o luxo na tua frente, ó, paga uma passagem para o teu filho com mais alguém para Pacaraima, Roraima. Vê diariamente 600 pessoas vindo da Venezuela fugindo a pé para o Brasil. A maioria mulheres e crianças. Para ver o que é ser de esquerda. Ou então, tire certas coisas dos teus filhos. Divida com os outros. Para ele sentir na pele o que é ser de esquerda. E muitas vezes a molecada e os pais morrem, pegam a herança e pouco tempo destrói tudo aquilo porque não sabe administrar. A militância está na moda, né, presidente? Hoje em dia os jovens seguem quem entende o cantor, a cantora tal, falou alguma coisa, segue de padrão aquilo que está certo, acabou. O professor, às vezes, tem um professor de direito que fala aquilo que é certo, não, o professor que esquerda falou, está falado, tem experiência. É sempre assim. Geralmente ganha uma nota a mais. O nosso corpo, pessoal, quem é esse cara aí? Fernando Holliday. Ó, rapaz, tem um ditado que diz, não é para você não, tá? Quem até os 20 não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dos 30 continua de esquerda, não tem cérebro. Tá? É uma experiência. Eu votava com a esquerda, com o deputado, quando cheguei aqui.
Sim. Tinha o maior orgulho. Ou eles votavam comigo, não sei. Depois eu fui vendo e me converti. E o Paulo Guedes foi a paulada final. Apesar da minha idade, hein, cara. Eu fui praticamente 100% contra a esquerda, né, nos seus propósitos. E depois conheci o Paulo Guedes. Como disse agora há pouco, você está vendo. Vai ter uma dúzia de ministros que é na cabeça do Paulo Guedes. Eu segurando a onda. Imagina, é aquela velha história, né? Ia botar quem no lugar dele? Tá, vou trocar o Paulo Guedes. Vou botar quem? Não tem quem botar. E esse cara vai aceitar? Por que o Paulo Guedes aceitou? Eu acho que ninguém conhecia ele, a não ser o mundo econômico. E fez muito bem seu trabalho. Agora, a confiança, a lealdade, é dupla mão. Quando vinha alguém e falava, eu tenho lealdade a você, peraí, eu também tenho que ter contigo, pô. Senão não vale, não dá certo. Igual fidelidade, eu tenho ou não tenho. Tá? E isso daí fez as pessoas crescerem. Marcão, eu enchi o saco do Marco Ponte muitas vezes, ó, essa pessoa aqui não vai dar certo. Fora isso, porteira fechada para ele. Se der problema, ele que vai pagar a conta. Se der certo, eu vou botar no altar lá, esse cara, é o cara, pô. Pô, está perdendo. O próprio Tarcísio é 10 em umas coisas e muito ainda não conhecedor de outros. Quando ele veio para dentro do parlamento conversar com parlamentares, nunca foi sequer vereador, a barra é pesada. Dá para confiar 100%? Não dá. Se confiar, cai do cavalo. Tá? E nós temos a obrigação de ajudar essas pessoas nesse momento. Porque tem um potencial enorme para com o Brasil. O Tarcísio é carioca, torcedor do Flamengo e governador de São Paulo. E aí, tá curtindo? Até o próximo programa, porque sexta-feira tem mais. Chega aí. Chega aí. Chega aí, Nil.